coração dos irmãos um dos versículos que foi lido aqui pelo pastor Éder no texto inicial, Tiago 2, 22 e 23. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se as escrituras que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Graças a Deus, irmãos, eu louvo a Deus por esta oportunidade que Deus me concede de estar aqui, trazendo a palavra ao coração dos irmãos. Eu agradeço a Deus por cada dia estar me dando mais um entendimento do que é servir a Deus. Eu busco a Deus para que me dê mais um entendimento do que é servir a Deus, e não só servir, mas servir como Deus quer, porque servir por servir, muitos dizem que serve, mas o mais importante para nós é servir como Deus quer. E dentro desse texto que nós lemos aqui, a Bíblia está falando que não foi a fé que justificou Abraão, mas a fé cooperou para que Abraão fosse justificado, aperfeiçoou a fé de Abraão. Então, quando se trata da evangelização, nós temos que ter fé para crer que nos momentos certos Deus vai sempre abrir uma porta para nós termos a oportunidade de demonstrar com obras que nós cremos, que estamos caminhando para Canaã, e durante a nossa caminhada nós vamos anunciar que nós estamos indo, queremos que outros vão também, e que tem salvação para mim e para aquele que crê também. Por essa razão nós falamos durante a nossa caminhada convicto de que eu estou indo para Canaã, eu vou chegar em Canaã, e Jesus quer que o mundo vai também. Mas para que nós conseguimos falar para os outros que nós vamos para Canaã, nós temos que fixar Canaã, nós temos que fixar a cruz de Jesus Cristo, e fixando a cruz de Jesus Cristo, a chama do Espírito Santo vai crescendo no nosso coração, e ao mesmo tempo que nós entendemos que a chama do Espírito Santo cresce em nosso coração, nós temos que entender que Deus tem pelo menos inicialmente dois propósitos e projetos com a minha vida. Primeiro, é me salvar, depois, através de mim, salvar outra pessoa. Aleluia. Se isso não estiver dentro desse processo, eu acabo servindo a Deus de uma forma desordenada, e acabo tendo uma fé anêmica, porque eu nem entendo que Deus tem um plano na minha vida, e nem entendo que através da minha vida Deus tem um plano na vida de outra pessoa. Então, quando eu percebo que eu estou indo para um céu, que é um céu de glória, que é uma porta para o ser humano, é uma porta aberta para nós, todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê será condenado. E ao meu lado está alguém que ainda não creu, porque provavelmente ainda não entendeu, mas ele não entendeu porque também não ouviu, ele não ouviu porque ninguém pregou. Então, se eu falar para ele sobre a fé, se eu falar para ele sobre este nosso destino, então, se ele me ouvir, se ele entender e se ele crer, será gerado no coração dele uma fé. Sendo gerado no coração dele uma fé, também ele vai caminhar comigo, e caminhando comigo, ele também vai dizer: Deus tem um plano de me salvar, agora através de mim ele também vai salvar outro. E assim, em cada ponto, a caminhada da igreja vai agregando mais um. Mas para isso é preciso que nós dizemos: Jesus me salvou e também pode te salvar. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Bendito seja o nome do Senhor. Um tempo atrás estávamos ali numa feira no Monte Abraão. Fomos lá com minha esposa e minha sogra. Aí chegamos lá naquele lugar, eu e o devido irmão, nosso irmão, companheiro, né? Fomos lá para fazer compras, né, com minha esposa e minha sogra. Só que chegou lá, Deus colocou um desejo nosso, Deus colocou no nosso coração de fazer um evangelismo. A gente pensávamos que era da nossa vontade. Aí a gente foi pedir a direção a Deus, irmãos. Deus foi e nos encaminhou no lugar certo, no lugar apropriado. Já estava à espera da gente lá. Chegou lá nesse lugar, tinha um folhetim lá da palavra de Deus dizendo assim: onde tem 2 ou 3 meu nome, eu estou presente. Aleluia. Graças a Deus, Deus fez prodígio, Deus fez maravilhas, né? O povo recebeu a palavra. No fim apareceu uma senhora lá que queria saber onde é que eu tinha uma igreja mais próxima. Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja mais próxima para ela foi em Lisboa. Os irmãos entraram em contato com ela
Aí até esse ponto eu já sei. Quer dizer, Deus estava conosco naquele lugar. Deus está conosco aqui hoje. Comigo e com você. Amém. Nós adentramos nessa porta, Deus já estava aqui. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. O pastor está com a oportunidade, Desi está com a oportunidade de louvar a Deus. E vamos fazer o acolhimento dos dízimos, das ofertas, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Maravilha. Felipe, vai lá buscar porque eu estou segurando a câmera. Vai lá buscar porque eu estou segurando a câmera. Vai buscar porque eu estou segurando a câmera. Vai buscar onde minha oferta que meu voo. Quantos estão felizes nessa Por causa da câmera. Aleluia. Então vamos louvar o Senhor com este. Aleluia. Pela fé abracei minha cruz, e por nada posso deixar. Prometi ser um fiel soldado e do carro dourado não posso largar. O inimigo armou uma emboscada, esperando meu tombo ficou. Mas o anjo que guarda o crente quebrou as correntes e me fez vencedor. Nenhum mal sobre mim temerei, pois comigo está o meu bem. Nos confrontos da louca jornada, no fio da espada eu confiarei. Se não fosse a graça de Cristo, estaríamos todos perdidos. Feroz e cruel inimigo, há muito teria nos tragado mosquito. Pra vencer este tal inimigo, é melhor de joelhos no chão. E a espada desembainhada é a salvaguarda de todo cristão. Nenhum mal sobre mim temerei, pois comigo está o meu bem. Nos confrontos da louca jornada, no fio da espada eu confiarei. Nenhum mal sobre mim temerei, pois comigo está o meu bem. Nos confrontos da louca jornada, no fio da espada eu confiarei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero passar a oportunidade para o presbítero Adailton, para ele dar uma palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E logo após o pastor Aguinaldo fazemos a oração, apresentando o preleitor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos, estamos alegres por estarmos na presença do Senhor e por estarmos uma vez mais aqui na sede, né, revendo os irmãos. Para nós é um privilégio muito grande. Algumas irmãs também que já tinha muito tempo que a gente não via, irmã Giga, irmã Gisele, irmã Joana. Satisfação muito grande ver as irmãs novamente, né? Para mim que estamos ali em Alberto, a gente não tem como ver as irmãs sempre, né? Irmãs, uma que estava no Brasil, né? Graças a Deus, Deus abençoe a vida das irmãs. Também é um privilégio muito grande ver aqui os pastores, os companheiros, né? Deus abençoe a vida dos irmãos no nome de Jesus. Bem, irmãos, viemos nessa noite aqui para adorar a Deus, né? Acompanhar o nosso companheiro, irmão Hélio, o presbítero irmão Hélio, estará pregando a palavra do Senhor nesta noite. É uma alegria muito grande estar acompanhando esse servo do Senhor, um homem de Deus, um homem de exemplo ali para nós aqui em Alverca,
todos os irmãos ali em Alverca se espelham muito nesse irmão, né? É um irmão que ama a obra de Deus, né? Se deslocava de Sintra até Alverca todos os dias para cooperar na obra do Senhor. Para nós, irmãos, é um exemplo muito grande, né? Eu tenho o irmão Hélio como um exemplo mesmo, né? Eu peço a Deus, sem nenhuma hipocrisia, né? Para Deus me dar a humildade que esse homem de Deus tem, né? E também de ter esse coração voltado para a obra do Senhor. Bem, irmãos, eu quero ler aqui rapidamente com os irmãos em Êxodo. Glória a Deus. Êxodo, irmãos, capítulo de número 13. Aleluia, Jesus. Versículo de número 21 e o versículo de número 22. É uma passagem muito conhecida dos irmãos, mas é o que o Senhor coloca no meu coração para estarmos compartilhando com os irmãos. Êxodo capítulo 3, versos 21 e 22. Diz assim a bendita palavra do Senhor: E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo deserto, pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Louvado seja o nome de Jesus. Bem, irmãos, aqui nós vemos, né, essa passagem gloriosa, a qual Deus está no meio do seu povo para os guiar. O povo de Israel ali passando, atravessando o deserto, mas de maneira nenhuma Deus os abandonando, Deus os guiando, irmãos. E nós, nos dias atuais aos quais nós estamos atravessando, talvez estamos passando até pelos desertos, né? Mas sabemos, irmãos, se Deus está na frente nos guiando, vamos atravessar esse deserto, porque talvez para o mundo lá fora, deserto é lugar de sede, é lugar de fome, é lugar de miragem, de sequidão, mas o deserto do crente é lugar de matar a sede, é lugar, aleluia, de matar a fome. Lugar, deserto de crente, meus irmãos, é lugar de ver as maravilhas do Senhor. Aleluias. Louvado seja para sempre o nome de Jesus. Portanto, meus irmãos, não vamos desanimar, independente do deserto que você está passando. Glória a Deus. Confie no Senhor. O Senhor está te guiando nesse deserto. Rapidamente, irmãos, eu quero contar um testemunho que aconteceu comigo esses dias. Eu, irmãos, tem um ano praticamente que eu estava desempregado. Mas durante esse um ano, a mão de Deus estava sobre a minha vida. Eu, como filho, minha filha nasceu, eu estava desempregado, pastor Elias. Mas Deus supriu todas as nossas necessidades. E eu, meus irmãos, num certo momento, a qual eu queria sair, queria deixar de acompanhar essa nuvem, e falei para o Senhor que iria sair de Portugal e iria com a outra nação para trabalhar, porque aqui eu já não estava conseguindo mais manter, né, a minha família. Mas, em primeiro lugar, irmãos, antes de eu sair da direção desta nuvem, antes de eu pegar a outra direção, falei com a minha esposa, oramos, fazemos um propósito de oração, pastor Edson, e fomos orar na madrugada e pedir direção a Deus. Falei: Deus, o Senhor sabe das minhas necessidades, mas se o Senhor me quer aqui neste lugar, abre uma porta, porque eu preciso trabalhar, mas eu não quero sair deste lugar se não for da tua vontade. Meus irmãos, não foi nem uma semana, Deus preparou um trabalho. Num dia anterior que eu fiz uma inscrição, a agência já me ligou, e para a semana que vem eu já vou estar trabalhando para a glória e honra do nome. Aleluia. Confie, meus irmãos, esse deserto vai passar, mas se não passar amanhã ou nem depois, o Senhor está te acompanhando nesse deserto. Glória a Deus, Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Oh, graças a Deus. Deus da glória. Aleluia. Glória. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo, nosso Senhor. Estamos gratos a Deus por mais essa oportunidade que nos concede aqui estar
É com muita alegria que queremos apresentar os irmãos que nos visitam. Está conosco o Felipe, neto do presbítero Hélio, congrega na Igreja Pentecostal das Missões. Onde está? É meu jovem, fique em pé, por gentileza. Também o jovem Márcio Bueno, é dessa igreja, está congregando ali em Lisboa. Cadê ele? Está lá atrás. Eu vim entrar, mas não estava. Cadê o irmão Márcio? Todos aqui conhecem, né? Amém. Também está o Adailto, o presbítero Adailto, a esposa e filhos, né? Daqui o presbítero Adailto acabou da palavra, ele é dessa irmã, está com o bebê, pode ficar à vontade. E o presbítero Elinho, irmão Hélio, né? Presbítero Hélio, conhecido, Elinho, graças a Deus. Mais alguém que porventura não citamos o nome, nos visita? Não, só esses, né? Amém. Vamos cumprimentar os bem-vindos, meus queridos? Sim. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Pode sentar, meu querido. Sempre-se, jovem Márcio, presbítero Hélio e os demais. Amém? Sejam sempre bem-vindos a essa casa, para nós é uma alegria tê-los sempre aqui. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos colocar em pé e estaremos orando nesse instante, apresentando ao Senhor o seu servo, o presbítero irmão Hélio, que será ministrando a palavra de Deus. E que o Senhor fale conforme a sua vontade e conforme as nossas necessidades, o querer de Deus para o coração da sua igreja. Amém? Oremos então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, meu Deus, mais uma vez. Somos gratos a Ti, meu Deus, por estar mais uma vez na Tua casa, por tudo que já temos ouvido da Tua parte nesta noite, por cada louvor, por cada palavra, por cada testemunho. Senhor, mas é chegado o momento ápice desta reunião, o momento da ministração de Tua palavra, quando o Senhor agora, através do Teu Filho, estará falando ao coração do Teu povo. Toma, Senhor, o Teu ungido, canaliza a Tua palavra no coração do Teu Filho, meu Deus. Fala conosco, deseja o Teu Filho unção, graça, competência sobrenatural. Dá, Senhor Jesus Cristo, a ciência, o conhecimento, a sabedoria, a palavra da sabedoria, discernimento do Espírito, palavra profética. Usa Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, com poder e graça da Tua parte e fala conosco. Meu Pai, alimenta a Tua igreja mais uma vez. Senhor Jesus, Teu povo saiu de casa e veio à Tua casa nesta noite para ser por Ti alimentado, ó Pai. Sei que o Teu povo, meu Pai, manifesta Tua glória atuante neste lugar, como sempre o Senhor tem feito. Aviva cada coração, renova a voz do Teu povo. Meu Deus, levanta, Senhor Jesus, com poder e graça, aquele que está batido, que está fraco, que está leve do Senhor. Manifesta a Tua glória, alcança cada vida, Senhor Jesus Cristo, e coloque nas Tuas mãos cada um, Senhor, para o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Traga a paz do Senhor Jesus da minha esposa para toda a igreja. Falei com o pastor Sebastião ontem, ele mandou a paz do Senhor para todos os irmãos. Amém. Aleluia. Eu fui convidado, irmãos, para pregar aqui hoje. Eu não sou pregador, mas o irmão Israel me deu uma chance, uma chance boa, sabe? Porque eu acho que não tem ninguém que gosta mais de falar do que Jesus fez na minha vida do que eu, viu, irmãos? Aleluia, glórias a Deus. Então, quando ele falou para mim que queria, se pudesse, fosse Deus, se fosse da vontade de Deus, eu falar, contar o meu testemunho aqui, eu estava com a liberdade, né? Então, eu gosto muito de falar o que Jesus fez na minha vida. Eu quero ler, irmãos, para não tomar tempo. É o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Aleluia, glória a Deus. Quero dizer para os irmãos que eu tenho esta igreja do coração. 8 anos congrego nesse ministério, ainda estou, né, irmãos? Aleluia, glórias a Deus. Só tenho que agradecer a Deus pelo que eu aprendi aqui com os irmãos. É o capítulo 9, irmãos, de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Eu vou ler só até o versículo 6, irmãos. Todos acharam? Amém. Todos crentes conhecem essa passagem.
muito conhecida, né, deste servo de Deus, que o Senhor Jesus pregou para ele, né, irmãos? Amém. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algumas daquelas seitas, quer homens, quer mulher, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para te recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Os irmãos podem sentar. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Quero agradecer, irmão, por o senhor ter essa humildade de me convidar, né? Então quero agradecer primeiro a Deus e o irmão, creio que o ministério todos, aleluia, concordou, né, irmãos? Aleluia, glórias a Deus. Quero agradecer o presbítero de nós aí, falou que vinha e veio mesmo, né, irmãos? São irmãos que a gente também aprendeu a amar ali em Alverca. Aleluia, já tem uns quase 8 anos, né, irmão? Que nós congregamos juntos também, né? Então, foi um pouquinho depois de mim. Aleluia, glórias a Deus. Então, quero aqui também agradecer essa igreja, aleluia, por tudo que eu aprendi com esta igreja. Aleluia. Pastor presidente desta igreja, os obreiros todos, pastor, viram para o primeiro vice-pastor Luciano, segundo vice-pastor, aprendi muito com vocês, viu, irmão? Pastor Heber, nosso irmão Gessi, pastor Gessi, nosso irmão, todos os irmãos, irmão Guinaldo, todos, né? Não dá para falar tudo, senão esquece, né, irmão? Aleluia. Então, aleluia, glórias a Deus. Foi um tempo muito maravilhoso que eu passei em Portugal, irmãos. Mas eu sei que muitos foram embora antes do tempo, pastor Desi. Eu sei que foi. Agora eu, pela misericórdia de Deus, irmão, tenho convicção que Deus me levou no tempo dele. Porque eu lutei muito para ficar até esta reunião, irmãos. Mas não deu. Falei, vou, Senhor. E o que eu fiz? Fiz mais um propósito com Deus, né? Que se fosse para me voltar aqui, os pastores iam concordar. E eu não sei se é a primeira vez que acontece isso aqui. Eu sei que os pastores concordaram. E eu estou aqui, pastor. Estou aqui. Sabe, mas quem fez isso? Jesus. Aleluia. Porque foi Ele que me chamou. Aleluia, glórias a Deus. Foi Ele que te chamou, minha irmã. Foi Ele que te chamou, meu irmão. Por isso que nós estamos aqui. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Mas, irmãos, então meditando nessa passagem, aleluia, eu vim aqui também, assim como eu gosto de contar o que Deus fez na minha vida, eu pude perceber nesse capítulo, nesse livro de Atos, o quanto também o apóstolo Paulo gostava de testemunhar, né, irmão? Gostava de testemunhar na conversão dele, né? Sempre ele estava falando aqui, nós vemos aqui, não vou decorrer muito, que eu quero contar um pouquinho, resumido a minha conversão. Glórias a Deus. Nós vemos aqui no capítulo 22, aleluia, glórias a Deus, ele contando, glórias a Deus, a conversão dele, ali, para uma multidão, né, irmãos? Uma multidão, ele contando ali, e então isso nos alegra muito, nós contar como Deus chamou, porque cada um, irmãos, Deus chama de uma maneira. Nós vemos aí o apóstolo Paulo sendo chamado desta maneira. Eu creio que o apóstolo Paulo era poucos que tinham coragem de pregar para ele, lembra?
Mas ele estava, diz a Bíblia, aleluia, glórias a Deus, que ele desde o ventre, né? Eu já havia escolhido, né? Aleluia. Então que o Senhor Jesus falou que ia fazer dele um vaso escolhido para levar a mensagem dele, né? Para todos, né? Os reis e todos. E então nós vemos aqui que ele dando o testemunho aqui no capítulo 22, ele começou a falar o que ele era antes, né? Aqui no capítulo, no versículo 4, ele diz: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões, tanto homem como mulheres, como também o sumo sacerdote, me é testemunho em todo o conselho dos anciões, recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietado para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fosse castigado. Então nós vimos aqui ele contar o que ele era antes, o que ele fazia. Mas aí nós prosseguimos aqui, nós vemos ele dar o testemunho, aleluia, da conversão dele ali para aquela multidão, aleluia. Mas não ficou só aqui, né, irmãos? Porque o apóstolo Paulo, como o Senhor Jesus falou que ele ia levar a palavra dele, do Senhor Jesus para os reis, né? E aqui nós vemos para todos, mas também para os reis, aqui nós vemos no capítulo 26, um versículo que me chama bastante atenção, aleluia, quando ele dá um testemunho ali para o rei Agripa, mais gente, né? Mas ali o foco estava naquele momento ali, era o rei Agripa, aleluia. Aqui no versículo 27, ele disse assim: crê tu nos profetas, ó rei Agripa. Ele mesmo deu a resposta, né? Porque ele sabia que o rei Agripa cria nos profetas. Então ele disse, bem sei que crês, aleluia, glórias a Deus. Mas aí o rei Agripa disse a Paulo, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Aleluia, glórias a Deus. Mas veja a resposta de Paulo. E disse Paulo, provera a Deus que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo, se tornasse tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Quer dizer, que o apóstolo Paulo queria que eles fossem igual a ele, menos a prisão, né, irmãos? Menos a prisão. Não é, pastor? Aleluia, glórias a Deus. Então, irmãos, a gente vê esse servo de Deus, aleluia, testemunhar, a gente se alegra, né? E interessante que nós não vemos muito hoje na igreja do Senhor mais testemunho, não é, pastores? Nós não vemos muito mais, né? Enquanto que nós devíamos testemunhar, aleluia, aquilo que Deus fez na nossa vida. Aleluia, glórias a Deus, louvado e agradecido o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Nós vemos também, aleluia, Caleb, né, dando testemunho, aleluia, ali, quando ele foi para receber aquela bênção ali do Senhor Jesus, do Senhor Jesus, usando Josué para dar para ele, né, no capítulo 14, aleluia, glórias a Deus. No capítulo 14 e no versículo 10, eu quero ler também para os irmãos, ó. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou forte, versículo 11, como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era tal, e agora a minha força
a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Aleluia, glórias a Deus. Eu posso dizer isso, irmãos. Aleluia, glórias a Deus. Também posso dizer isso pela misericórdia de Deus. Este homem que está falando aqui, irmãos, estava condenado à morte há 19 anos atrás. Aleluia. Tive um encontro com o Senhor Jesus, quase semelhante do apóstolo Paulo. Mais ou menos como o apóstolo Paulo. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Não fui castigado como o apóstolo Paulo, né, irmão? Porque o apóstolo Paulo ficou cego, né? Teve que ir guiado, né? Até Damasco, pelos homens. Mas Deus falou comigo também. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Os irmãos, alguns aqui já sabem como foi a minha chamada. Aleluia. Glórias a Deus. Fui um homem que bebi mais de 20, quase 30 anos. A minha esposa me tolerou uns 25 anos bebendo. Graças a Deus está aqui meu neto que não viu beber. Aleluia! Glórias a Deus, que hoje é servo de Deus também. Aleluia! Glórias a Deus. Mas aí, irmãos, minha vida, eu fui cuidar de uma fazenda lá em Uberaba. Primeiro eu fui cuidar um pouquinho terra, era só 20 alqueires. E eles foram vendendo aquilo lá. E eu ficava. O quarto patrão que comprou aquela fazenda me deu oportunidade. Que oportunidade? Fez uma procuração para mim. Eu só não podia vender a fazenda. Ele mandou comprar mais terra, mais gado. E eu ganhava ali muito dinheiro. E eu tinha jogado já mais de 20 anos na loteria esportiva. Quando a loteria saiu, eu comecei porque eu queria ganhar sorte grande. Para mim, tinha que ser muito dinheiro. Mas eu acabei com tudo antes de ir para aquela fazenda. Quando eu fui para aquela fazenda, começar tudo de novo, aí o patrão, esse quarto patrão, me deu chance, né, para melhorar, e eu ganhava comissão, e eu tinha dinheiro à vontade, tinha caminhonete B10, tinha naquela época, e então aí eu já não pensava na sorte grande mais. Sim, eu queria uma fazenda igual aquela que eu tomava conta, mas o resto eu tinha dinheiro. Só que tinha uma coisa, irmãos. Quantas vezes eu saía da minha cidade, eu puxava o leite, todo dia eu levava o leite na cidade, 900 litros de leite, levava todo dia. Quantas vezes eu voltando para casa, eu vi uma árvore que vinha na minha mente assim. Eu podia enfiar essa caminhonete naquela árvore e acabar com tudo. Era Deus me chamando, né? Sei que isso aí vem, né? Deus permite. Mas era Deus já me chamando. Sabe por quê, irmão? Porque lá nesse lugar onde eu tinha tudo, Deus mandou 2 servas de Deus para pregar para nós. Aleluia. Então eu tratei eles bem, tratei elas bem. Minha esposa, né? Toda a vida a gente tratou as pessoas bem, mas não quis Jesus. Sabe o que era o meu negócio, irmão? Eu falava para as pessoas assim, meus amigos, falavam, nunca vou mudar dessa fazenda, porque aqui eu tenho tudo que eu quero. Eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu tenho tudo que eu quero aqui. Eu tenho uma procuração que eu posso comprar, vender, fazer tudo aquilo que eu quero, trocar de gado. Então, eu tenho um patrão que gosta muito de mim. E isto é o meu pensamento. Mas um dia, nós sentou para acertar as contas, ele tirou todas as minhas comissões, tudo. E o salário que ele ia fazer para mim, eu sabia que não dava para mim ficar lá. Eu pedi conta, fui embora. O que eu pedi, o dinheiro que eu pedi, ele me deu.
na época. Isso foi em 85, ele me deu 30 milhões, né? 30 mil naquela época, era muito dinheiro na época. E eu fui para Uberaba, irmãos. Vim para Uberaba despreparado. E ali eu montei uma mercearia e comecei a vender fiado e fui vendendo as coisas e pondo treinamento. Acabou tudo. Não tinha mais coisa para vender. Nesse trajeto eu fiz 2 cômodos, que era onde eu trabalhava. Aí falei, agora eu não tenho dinheiro, vou montar um forró. Aí mudei um somzão lá e montei um forró. Toquei aquele forró há 6 anos. Lá não ia polícia, porque a polícia tinha medo de ir lá. E eu, quando tinha vez noite, eu ia no hospital escola, até 2 vezes levar gelo esfaqueado. Mas eu tinha uma sede de Deus tão grande, irmãos, que nas madrugadas eu começava a beber e eu batia ali as mãos assim no balcão e gritava. Eu gritava, Deus, me mostra o caminho da verdade. Aleluia, era o vazio que eu tinha dentro de mim. Aleluia, glória a Deus. Mas aí, irmãos, eu cada vez bebendo mais. Resultado, o Senhor Jesus me levou lá no fundo do poço. Estava caminhando para a sarjeta. A última vez que eu bebi uma noite, um dia inteiro, um pedaço da noite. O pai desse menino foi me buscar no bar, quando eu já não queria mais nada. Já estava aterrissado, né, como eles falam lá. Me levou. Aí eu fui, mas eu tinha, antes de eu fechar o forró, eu tinha que ir para a igreja, Assembleia de Deus, orar lá, nesse cômodo. Como que eu arrumei, irmãos? Um dia, eu estava arrumando umas garrafas lá, para uma pessoa na frente lá, e me pergunta se eu não arrumava um daqueles pontos para eles orar. E esse homem, ele tinha uns 3 anos que eu não via ele, quando eu conhecia, tinha contato com ele não era crente. Aí eu falei, orar? Ele falou, eu sou crente. Eu estava em Sumaré, estado de São Paulo, e me converti ao Senhor Jesus, e nós estamos fazendo culto aqui em casa, e o pastor mandou arrumar um cômodo aqui, e eu vi esse cômodo aí, você não quer arrumar um para nós? Eu falei, pode chamar, qualquer um, pode escolher aí. Aí ele levou o pastor lá de tarde. Quando o pastor escolheu o cômodo da rua, perguntou quanto eu queria, eu falei, dá o que vocês quiserem. Falei, dá meio salário, tá bom? Eu falei, tá bom. E aí, irmãos, quando eu não estava bebendo, eu ia lá. E esse dia que eu bebi, esse tanto que eu falei, uma noite, um dia, um pedaço da noite, o meu filho me buscou lá na quarta-feira, na terça-feira à noite, e quando foi na quarta, tinha aqui um culto lá, e eu estava lá. Eu estava lá deitado, escutando os irmãos orar. E vinha dentro de mim, eu tenho que ir lá para aquele povo rezar para mim. Eu preciso de orar, que amanhã eu vou ir para a Aparecida do Norte e eu preciso estar melhor. Isso na quinta-feira, né? Eu viajar na quinta-feira. Aí, quando eu vi, eu estava terminando o culto, que eu tinha coragem de levantar, né? Mas para não perder eles para orar por mim, né, irmãos? Eu corri lá e falei, faz uma reza para mim aqui que eu estou quase morto. Eu preciso viajar. Aí que os irmãos fez uma oração para mim, eu voltei para trás calambiando, fui e deitei na cama. Quando foi na quinta-feira, eu saí de casa cedo, falei para minha esposa, falei, dessa viagem eu não sei quando eu vou voltar, porque eu vou até Aparecida do Norte. Aleluia, glória a Deus. Aí, meus irmãos, minha esposa bastante nervosa, né, ela não gostava que eu bebia de jeito nenhum, mas a gente sabia que ela tinha razão, pastor Tecido, então nunca briguei com ela, apesar que ela me machucou muitas vezes por causa da bebida, mas nunca bati nela. Muitas vezes ela me esperou na porta, né, do bar lá,
Quando eu abri a porta, ela estava atrás da parede assim, e descia um ferro desse de armação. E eu vou falar para vocês, e se eu não ficasse duro mesmo, ela matava mesmo. Mas ela tinha razão, tadinha. Ela tinha razão. Eu lembrava na hora que ela tinha razão. Não podia fazer nada para ela, porque quando eu não estava bebendo, ela era uma maravilha, né? Então ela só parava de beber, mas não dava conta. Mas aí, meus irmãos, saí naquele dia para ir Aparecida do Norte, a primeira cidade que eu paro. Eu vou procurar uma igreja católica para rezar. Quantos já viu contar isso aqui? Ninguém? Felipe já. Não, tem alguém aqui que já viu, eu acho. Irmãos, quando eu procuro a igreja católica ali, de sair, andei 300 quilômetros. Fui parar numa cidade para baixo de São José do Rio Preto, 70 quilômetros. E, já de tarde, fui procurar a igreja católica para rezar, para ver se melhorava a situação tremendo, 2 dias sem comer. E quando eu entro ali, Castela, né, estava lá no cantinho, quando eu comecei a rezar para ela ali, pedi ela socorro, eu ouço uma voz, pastor, dentro da igreja. Oh, aleluia! Como um pai raia com o filho, quando a gente raia com o filho, dá do meu jeito. Assim doeu. O que você está fazendo aí? Isso não vai resolver seu problema. Essa não é aquela que você rezou para ela lá, não, essa ali eu rezava mesmo. Essa já foi outro homem que fez. Olha a carinha dela, diferente daquela lá que você rezou para ela, desse jeito, bravo. Mas não tinha entendimento, irmão, não sabia que era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Jeremias que falou essa palavra comigo. Saiu pior. Acabou as esperanças. Irmãos, vocês querem saber se é Deus que falou, é a obra ser realizada. Oh, glória a Deus! Sabe por quê, irmãos? Porque eu fiquei desse jeito, irmãos. Já não tinha mais esperança. Acabou todas as esperanças. Mas uma coisa eu tinha certeza, a Aparecida tinha acabado para mim. Aleluia! E canta, lá, glória a Deus. Deus que nós servimos, irmão. Fui subindo para o hotel, vinha um carro, vinha no meu coração, vou enfiar debaixo desse carro. Mas algo não deixava. O Deus que falou comigo lá na igreja católica, não deixava. Não deixava, irmãos, eu enfiar debaixo do carro. Eu acabei chegando no hotel. Cheguei ali no hotel, bateu uma fomezinha, né? Falei, vou ver se eu tomo um banhozinho, como alguma coisa. Quem já bebeu nunca aqui? Ninguém, graças a Deus. Já? O senhor já viu quando a gente bebia demais, que não queria comer nada, comia tudo, depois não queria comer mais nada. E ficava naquela situação, né? Mas depois vinha, dava aquela fomezinha, né? Batia aquela fomezinha, a gente já sabia que parava no estômago, porque comia um pouquinho e parava. Então foi assim, bateu aquela fomezinha e eu vou tomar um banhozinho, ver se eu como alguma coisa, né? Mas Deus, quando Ele começa a obra, é termina. Aleluia. Glória a Deus. Aí fui lá, peguei minha roupa, fui para casa de banho, tomei um banhozinho, troquei de roupa e vim. Quando eu vou passando, o homem dono do bar, do hotel, estava arrumando as mesas, as panelas lá em cima das mesas, ajeitando as cadeiras. Eu fui, quando eu voltei, tinha uma cadeira vazia. Só uma. Eu fui e sentei naquela cadeira. Sem conhecer ninguém ali, contei a minha história com aquele povo. A mão trêmula, eu falei, olha aqui a situação de um homem que bebe. Eu não gosto de bebida, mas eu bebo. Eu saí de casa para ir em Aparecida do Norte, deixei minha família triste comigo, mas eu já não vou em Aparecida do Norte mais, né? Eu contei para eles, nada que Deus tinha falado, não. Eu já não vou mais em Aparecida do Norte. Quando eu acabei de contar, tinha um jovem de 23 anos,
Jovem, você tem muito valor para Jesus. Aleluia. Meu neto, nunca deixa Jesus, meu neto. Aleluia. Nunca deixa Jesus, Jesus vai te usar. Jesus vai te usar, jovens. Sabe por quê? Porque Deus usou um jovem de 23 anos, pastor Desi, para pegar esse evangelho para mim e me levar para ele. Quando eu acabei de contar a minha história, aquele jovem disse assim para mim: a hora que nós jantar, eu vou te levar num lugar que você precisa de Jesus na sua vida. Eu falei: eu vou mesmo, deve ser no benzedor, no curador, no centro espírita, eu vou mesmo. Aí acabamos de jantar, ele me chama, eu caminho com ele. Quando ele abre a porta, já vi uma Bíblia em cima da mesa. Olha como é difícil ser crente, irmãos. Mas nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir. Eu não vi a situação que eu estava, mas se aquele jovem me leva quase de rasta, eu não ia. Aí aquele jovem puxou, empurrou a porta e falou: ó, andei quase 1000 quilômetros para vir aqui nessa cidade. Não conheço ninguém aqui, nada aqui. Mas deu uma volta aí na cidade e conheci uns irmãos aí, eles me convidou para ir na igreja, dizendo que a igreja é bem pertinho aqui. E eu falei, tratei com eles de ir, e eu vou te levar, porque você precisa de Jesus na sua vida. Aleluia, Deus. Aí eu falei para ele: rapaz, lá em casa até tem essa igreja, Assembleia de Deus também. Eles escreveram lá na frente, lá, mas esse negócio de crente não, eu não vou não. E aquele jovem pregava com o dedo no meu nariz e falava: eu vou te levar porque você precisa de Jesus na sua vida. Aquele jovem foi falando, até que eu falei para ele: ó, quer saber de uma coisa? Onde está falando em Deus eu gosto de estar, eu vou com você. Sai com bermuda, chinelo, né? E acompanhando ele pergunta um, pergunta outro, aí informar que é perto do posto de gasolina lá, nós chegamos lá, era a igreja, sentamos lá no último banquinho. E os irmãos ali, né, não conhecia nada daquilo, mas eu lembro que no final, eu lembro que ele deu um papel lá, hoje eu sei que é a carta de recomendação, né? E eles deram oportunidade para ele pregar a mensagem. E ele está pregando, falando o que ele era 3 anos atrás, que ele era ladrão, que ele mexia com droga, que ia preso e contando que Deus tinha feito na vida dele, só escutando lá, mas querendo ir embora. Não sentia nada. Irmão, mas quando Deus entra na vida do homem, eu vou falar uma coisa para vocês, não tem medo, viu? Aleluia! Eu não sabia que aquele dia, aleluia, estava marcado, pastor! Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, e eu estou lá só esperando terminar, mas aquele jovem, Deus usou ele tanto, que antes ele entregou o microfone para o irmão, o dirigente, ele falou: olha, eu trouxe um irmão aqui, e eu quero que os irmãos orem com ele, porque ele precisa muito de Jesus na vida dele. Aí eles mandaram eu levantar, eu levantei, aquele jovem foi lá, me pegou, me trouxe cá na frente e mandou eu ajoelhar, eu ajoelhei. Eles começaram a orar por mim, irmãos. Quando aquele povo começou a orar por mim, irmãos, quando eu vi, eu estava derretendo, chorando, lágrima descendo, sabe? E caçando Jesus, porque a presença dele era tão grande, irmão, aí. Era tão grande que eu achava que eu ia ver ele. Aleluia. Que coisa tremenda, irmão Desi. Que coisa tremenda, pastor. Que coisa tremenda. Aleluia, quando Jesus entra na vida do homem e da mulher, eu caçava, eu pensava, eu vou ver Jesus, ele está aqui, eu vou ver. Eu não vi não, irmão, mas eu pensava que eu ia ver. Abri o olho para ver, a presença dele era nítida ali comigo. Mas aí, sabe o que aconteceu? Aí, hoje se o povo quiser que eu seja crente, hoje eu vou ser crente. Aleluia, glória a Deus. Glória. Por isso que vocês viram, irmão, velhinho. Já velhinho assim, mas nessa alegria. Glória a Deus. Irmãos, quando ele terminou a oração, perguntou se eu queria aceitar Jesus, eu levantei e não falou a mão, não. Levantei as duas. E falei: aceite de coração. De coração, desse jeito. Aleluia! Glória a Deus! Quanto é que lembra da conversão dele? Todos, né, irmão? Aleluia! Lembra da minha conversão com força agora. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, aí eu pensei: agora vamos ver o que vai acontecer, né? Fui embora, chegamos lá no quartinho.
lá no hotel, me chamou para o quartinho dele, e eu tinha um calendário parecido que eu andava dentro da carteira, e toda hora eu estava olhando aquilo, beijando, né? Aí arranquei aquele calendário e falei, escuta aqui, eu estou com esse calendário aqui, ó. Eu já tinha feito a obra lá na igreja católica. Falei, o que eu faço com isso aqui? Ele falou, olha, você rasga. Tinha um baldinho lá, eu rasguei aqui, eu joguei dentro do baldinho. Ô, irmão, ó, eu tenho um recado para você nesta tarde. Entrega para Jesus sem reserva. Se tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus sem reserva, entrega agora! Aleluia, glória a Deus! Glória a Deus! Oh, irmãos! Aí conversando, ele me ensinou um pouco lá e deu a Bíblia para mim, fui deitar, despedi dele, fui deitar. Oh, irmãos, diante de Deus que eu conto isso. Deus é testemunha disso que eu conto, tudo que eu estou falando com os irmãos aqui. Quantas vezes naquela noite Deus me acordou, Jesus me acordou, eu palpava assim para ver se pegava, porque tinha alguém deitado comigo. Aleluia! Aleluia! Alguém eu palpava, então assim, ó, eu ia pegar. Pensava, eu vou pegar, é Jesus que está aqui, porque tinha alguém deitado comigo, irmão. Oh, glória a Deus! Diz a Bíblia que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia! Eu vou trabalhar, irmão. Todo meu pecado. Nunca mexi com droga, nunca matei, graças a Deus. Mas o resto, olha, mas eu bebia, eu brigava, sabe? Fechava boteco, sabe? Tive 2 vezes, pastor Eleci, uma vez, uma vez, revólver aqui, ó, acabou, enfiou o revólver, abri a camisa, falei, pode atirar ele com o dedo no gatilho, e sabe aonde? Lá, praticamente no norte de Goiás. Deus não deixou que ela me atirar. No Brasil não tem que ter mais. Outra vez, No Brasil não tem que ter mais traficante. Um revólver para me matar. Mas alguém cercou ele lá e Deus não deixou. Aleluia, porque Deus tinha um plano na minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Deus tem um plano na sua vida. Crente, Deus tem um plano na sua vida. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia a Deus! Glória a Deus! Oh, aleluia! Cacei a morte muitas vezes. Os irmãos viram o pastor contando aqui, né? Até tem. Outro dia eu estava vendo na internet, está na internet essa mensagem. Pastor Felipe pregando, contou. Que contaram para ele lá, né? O que era eu? Deus me salvou, não deixou que eu morrer. Aleluia! Oh, uma coisa maravilhosa é Jesus Cristo. Esse Deus tremendo. Eu estou aqui hoje, irmão. Eu estou aqui hoje porque eu não amei os pastores. Está pensando que se eu não amasse Jesus Cristo, eu estava aqui? Estava de jeito nenhum, não. Fui embora para o Brasil em maio. Em maio. Os irmãos sabem que não é fácil. Mas quando eu olho o que ele fez na minha vida, irmãos, tudo que eu fizer para ele é pouco. Aleluia, glória a Deus. Mas aí, irmãos, não vou passar do horário, viu? Mas aí, irmãos, eu levanto. Eu levanto cedo no outro dia, vou lavar o rosto, irmão. Eu tinha uma verruga, eu não sei se o irmão bebeu aqui, sabe que quando a gente bebia, o senhor já viu, pastor que tudo na gente fica ruim, né? E eu tinha um caroço aqui, uma verruga, que quando eu bebia, irmãos, eu coçava aquilo e meu olho ficava vermelho e lacrimando. No outro dia eu vou lavar o rosto, lá na casa de banho, tinha um espelho, né? E eu olhei no espelho, meu olho ardendo, correndo lá, né? E eu falei lá com o senhor assim, as minhas palavras, né? No espírito, falei com ele, Senhor, ontem eu fui na casa do Senhor e aceitei o Senhor como Salvador da minha alma. E o Senhor, quando andou na terra, o Senhor curou os aleijados, o Senhor ressuscitou mortos, o Senhor deu visto cego. O Senhor é poderoso para me curar isso aqui agora, para me
operar essa enfermidade aqui agora. Irmão, falando ali, em espírito, com o olho fechado, de repente, comecei a sentir como se estivesse me dando viagem. Creio, isso é para crente. Isso é para crente. Crente. Crente que crê em milagre. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus! Fica lá, canta lá. Oh, glória a Deus. Se brincar tem crente, tem que ser crente mesmo para crer. Aleluia. Quando você sua dor, eu abro o olho, irmão. Cadê o calor? Deus faz isso, irmão. Deus faz isso para aumentar a fé da gente. Glória a Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aí sabe o que eu falei lá? Falei com as minhas palavras, sem saber nada, que até hoje eu não sei. Falei, Senhor, o Senhor fez isso na minha vida, nunca mais eu vou beber, nunca mais eu vou fumar, vou largar tudo. Irmãos, mas o inimigo das nossas almas, ele trabalha mesmo. Faz tudo. Jesus fez tudo isso na minha vida. Sabe o que ele fez? Me libertou da bebida, cigarro, jogatina, me libertou da loteria esportiva. Sabe o que, irmão? Que eu acertei a sorte grande. Glória! Aleluia. Essa que é a sorte grande, irmão. Glória a Deus. Não, antes eu queria ganhar, porque eu queria ser rico, com dinheiro, né? Aceitei Jesus Cristo, me libertou de tudo. Glória a Deus. Essa que é sorte grande, irmão. Continua, irmão Israel, nessa beleza, meu irmão. Tu vai ter uma recompensa. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Comecei a congregar, já estou quase terminando, irmão. Já estou terminando, mas eu preciso concluir. Porque eu não posso ir embora sem falar esses 3 versículos. Eu concordo? Aleluia! Eita coisa maravilhosa, irmão. Eu queria ser crente, irmão. A igreja que eu sirvo a Deus, hoje já está tudo liberado, né? Liberado, você não sabe, né? Televisão hoje já não é mais problema, mas naquele tempo, pastor, que eu me converti, a igreja que eu servia a Deus, não batizava crente com televisão. Eu tinha televisão e gostava da televisão mesmo. Gostava do que a coisa errada atrapalhava, não, mas eu não ficava. Tinha programa que eu não abria mão mesmo. E o pastor pregando. Batismo, já ensinando o batismo. E eu apertando a palavra, sempre apertando. Mas foi quando um dia ele apertou muito, irmão. Ele falou assim, aqui tem crente que está pensando que vai ser batizado com televisão, mas não vai não. Não vai não. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, todas as vezes que ele falava, o diabo ele falava, ô pastor, o senhor falou aí sobre a televisão, eu não fico sem televisão, pastor, eu quero batizar, mas eu vou ver isso, tal. E eu dava um jeitinho, mas esse dia falou duro mesmo. Falou duro, não tive coragem de falar nada com ele. Quando foi no outro dia eu peguei uma mobiletezinha que eu tinha, pastor. Igreja, olha aqui, peguei uma mobiletezinha, fui lá, falei, hoje eu vou lá falar com o pastor. Aí, cheguei na casa dele, sentei com ele lá, falei, pastor, ontem o senhor pregou que não batiza crente com televisão. E crente que está com televisão é eu. Eu vim aqui falar para o senhor que eu vou batizar. Irmão, é difícil, é dura essa palavra que eu vou falar aqui, mas um dia eu não vim de cara falar essa palavra de jeito nenhum, não. Olha, Jesus é testemunha, que eu nem estava pensando em falar, pastor Ed. Mas é que eu vou falar uma palavra tão dura comigo, tão dura, mas que eu vou falar uma coisa que eu sei. É duro eu falar isso aqui, pastor. Mas eu tenho que falar, porque Deus está mandando. Porque às vezes tem noveleira aqui, ó. Às vezes tem. Então, pastor, quando eu falei para ele, eu falei, ó, pastor, eu não fico sem televisão, eu vou batizar, se eu posso ficar tranquilo. Mas não pensa, irmão, que é só televisão, não. Um monte de coisa que nós temos que ser libertos, né? Mas ali naquela hora estava o tema, era a televisão. Quando eu acabei de falar, que o pastor falou assim para mim, mas eu vou falar. Eu falei isso muito lá no Brasil, irmãos.
quando eu vim para cá. Já viajei. Se Deus mandar eu falar, eu vou falar para eles. Mas não mandou não, porque eu visitei só as 2 igrejas fora. Eu pego e falo desse jeito para mim, fala, irmão, eu tenho que falar para o irmão, que se eu não falar, Deus vai cobrar de mim. Crente que enrola com a televisão, vai para o inferno com a televisão e tudo. Desse jeito, irmãos. Fui embora. Acabou, crente, eu não ia ser mais. Mas não ia beber mais, não ia fazer nada daquelas atrapalhadas que eu fazia. Isso era o que estava no meu coração. No outro dia eu entro num ônibus, eu mais um companheiro meu que nós trabalhávamos juntos, sentamos, eu mais ele, junto, né? De um lado do outro. Peguei aquele pensamento, mas Jesus fez uma coisa tão boa na minha vida, eu não vou ser crente mais, eu não fico sem televisão, eu não vou. Falei para aquele homem assim, falei, Zé, estou alegre demais de ser crente. Só tem mais uma bateria. Hoje em dia eu não sou crente mais não. E aquele homem, mas aquele homem quase acabou comigo quando eu entreguei minha vida para Jesus, que eu não valia nada, né? Então eu ficava zombando de mim, mas aquele homem passou a me respeitar, porque nós viajávamos juntos, eu vestia minha roupinha para a igreja, ele ia para as boates, né? E aquele homem passou a me respeitar. Então quando eu falei para ele isso, ele me respeitava como crente. Eu falei, mas o que foi que aconteceu? Eu falei, contei para ele a história, né? Mas quando eu contava para ele, irmão, esse Deus que chamou nós, pastor Desi, ele tem um compromisso, ele não abre mão de nós não, irmão. Nós ele abre mão dele. Ele não abre mão de nós não, pastor Daí. Não abre não. Eu lembrei que o pastor tinha falado assim, não decida nada sem falar com Deus. Tudo que vocês for fazer, pede Deus para falar. Esse livro é a boca de Deus falando conosco. Aí, irmãos, eu lembrei que eu tinha uma Bíblia, o Novo Testamento dentro da minha pasta. Peguei, puxei a pasta nos pés assim, abri ela, peguei a Biblinha. Falei para o senhor, ele nem viu, o rapaz nem viu. Falei, senhor, pastor, diz que esse livro é a boca do Senhor falando conosco. Eu estou tomando uma decisão importante demais. Estou deixando o Senhor, por causa de coisa de testemunho, televisão, depois do Senhor ter feito essa obra na minha vida. Fala comigo sobre esse negócio. Fechei o olho, né? Aquela biblinha pequenininha, os irmãos podem observar o Novo Testamento. Meu dedo estava lá em cima dos 3 versículos, lá bem no centro. Quando eu li os 3 versículos, pastor, acabou, fui liberto na hora. Aleluia! Sabe por quê? Deus falou desse jeito comigo, irmão. Eu não vim aqui para dar doutrina, não. Aqui tem nome de Deus para dar doutrina. Eu nem pensava que hoje eu ia falar isso que eu falei. Mas quando Deus manda, irmão, não adianta. Não adianta, tem que falar mesmo. E eu falar, quem manda? Pensando, por que eu não falei, Senhor? Eu tanto que eu já sofri de não falar, irmão. Então é melhor falar. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Quando eu abri o olho, que eu li aqueles 3 versículos, que eu bati o olho nos 3 versículos, 1 Timóteo, capítulo 4, 14, 15, 16, abra a Bíblia, irmãos. Abra a Bíblia, vocês veem que não é que está pagando, não. É Deus que falou. Aleluia. O Senhor fala desse jeito comigo. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Mas no versículo 16 ele falou tudo que eu precisava ouvir. Tudo. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Ai, irmão, a minha acabou. Cheguei de tarde lá, irmão. Já fui correndo para falar com os pastores. Fui correndo, pastor, estou liberto. Estou pronto para batizar. Deus falou comigo. Então, irmão, esse é o Deus. Eu contei isso aqui que Deus mandou, irmãos. Não estou falando de ninguém, não estou falando ninguém para ti nada. Quem sou eu? Quem sou eu?
Mas Deus mandou eu falar isso aqui. Sabe o que? Que talvez tenha alguém agarrado com televisão aí, né? Só vendo novela, deixando de ir para a igreja para ver novela, deixando de ir para a igreja para ver coisas que não edificam, não valem nada, né, irmão? Então, aleluia, glórias a Deus, jamais, irmão. Eu vim aqui para dar doutrina, eu vim aqui para falar aquilo que Deus mandou. Irmão Israel, isso não estava. Irmãos, isso não estava. Crê. E foi Deus que colocou essa palavra na minha boca aqui para falar nessa tarde. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Deus. Qualquer coisa, meus irmãos. Vocês pensam assim, mas aquele irmão, ele está louco. Né? E hoje, né? Lembra que é a palavra. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Passou um minutinho, irmão. Eu queria, posso fazer uma oração aqui? Aleluia. Glórias a Deus. Igreja, fica de pé. Nossa, só sobrou uma bateria. Pai querido, Deus soberano, eu te louvo, eu te agradeço, papai. Já posso fechar? Oh, papai santo, tudo que o Senhor